Nosso boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Nesta noite de quarta-feira, estudo da Palavra de Deus e doutrina, nós estamos dando continuidade, terminamos a primeira Epístola de João, capítulo do 1 ao 4, e agora vamos adentrar a segunda Epístola de João. Segunda Epístola de João, que só tem um capítulo, tá? Só tem um capítulo e queremos estar lendo esse texto daqui a pouco com você, mas antes vamos estar orando, falando com o nosso Deus amado. Gostaria que você estivesse orando aí conosco. Um abraço a todos e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão reunidos em seus lares para ouvir a palavra de Deus. Meu Deus, meu Pai, continua nos agraciando com a graça do entendimento, iluminando nossos corações na compreensão da Tua palavra. Fala aos nossos corações e nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Segunda Epístola de João, capítulo, é só um capítulo. Segunda Epístola de João, terminamos 1 João, o último capítulo, quarta-feira passada, capítulo 5, e agora adentramos a segunda epístola e depois vamos à terceira epístola, que também é só um capítulo. Então, a segunda epístola e a terceira é só um capítulo. Então, a segunda epístola de João. O presbítero à senhora eleita e aos filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça e a misericórdia aí da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te que não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis em amor. Vejam, porque muitos, versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne, assim é enganador e anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, e que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice de suas obras mais. Mas ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco e conversaremos de viva voz para a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amados, tratamos aqui desse pequeno estudo expositivo da segunda epístola de João, trazendo para nós alguns aspectos que são importantes para que a gente vá guardando no nosso coração. Então, primeiro, queremos deixar bem claro que é o mesmo João que escreveu a primeira epístola, também escreveu a segunda e a terceira. Anos 85 a 90 depois de Cristo. E esse apóstolo tinha como propósito, qual era o propósito? Encorajar os irmãos à prática do amor e guiar os crentes na verdade sobre a pessoa de Cristo. Esses eram praticamente dois objetivos aqui, encorajar os irmãos à prática do amor e guiar os crentes na verdade sobre a pessoa de Cristo. Esse era o tema principal de combate ao dos falsos mestres naquela época que João pastoreava essa igreja. E ele escreve essa carta para, de certa forma, a igreja, e ele chama lá esses irmãos, ele identifica como presbítero. Escrevo ao presbítero e à senhora. Citações desde que do século atribuem esta epístola a João. E a segunda epístola de João é uma carta pequena que fiz a contraste entre amor verdadeiro e as doutrinas falsas espalhadas por esses falsos mestres. Quem era o presbítero lá? O presbítero era um ancião
uma pessoa já de idade, madura, experiente, que eram tidas como líderes da comunidade religiosa da época. Por isso eram chamados de presbíteros. Daí vem a palavra ancião, também tem a mesma conotação bíblica e do original grego. A carta foi escrita à senhora eleita e aos seus filhos. A interpretação com relação a esse ponto é que havia uma mulher com seus filhos naquela congregação, da qual João não quis dizer o nome. Parecia que a perseguição estava tanta que ele preferiu ocultar o nome da igreja e o nome dos endereçados, e ele só cita a senhora eleita e seus filhos, dando uma alusão para alguns teólogos que dizem que era uma senhora que estava naquela igreja com uma grande família. Outros dizem que era dirigida essa questão de senhora eleita à Igreja de Cristo, né? Que era a Igreja de Cristo composta dessa família e de outras famílias. Muito bem. Então nós aprendemos com João, do versículo 1 ao 4, este capítulo, que é só um capítulo, fala da importância de permanecer em Cristo. Porque João se preocupa em permanecer em Cristo. Essa é a indagação enfática de João do verso 1 ao 4, que você pode acompanhar no seu texto aí. Ele diz o seguinte, do verso 1 ao 4: ao presbítero, o presbítero, a senhora eleita, aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça e a misericórdia da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho do Pai, serão conosco em verdade, em amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre teus filhos o que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do nosso Pai. Vejam que a importância de permanecer na fé, na firmeza espiritual diante dos ataques heréticos que estavam ali, é o destaque de João desse verso 1 ao 4. João 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se permanecerdes em mim e eu em vós, vocês darão muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Essa questão de firmeza, ficar firme, nos vem em mente, é claro, a ideia de vários servos de Deus, como Daniel, que ficou firmemente como hebreu, na sua posição de fé diante de Deus, de não ceder aos ataques de Nabucodonosor, de outros reis que vieram. Ele permaneceu firme. Nós vemos o caso de Pedro lá em Mateus 26, 58, que diz a Bíblia que a maioria dos cristãos lá mostrava que alguns, como Pedro, seguiam Jesus de longe, lá em Mateus 25, 58. Sem estar firme ainda, Pedro seguia distante e acabou jurando que não conhecia o seu mestre. Felizmente, graças a Deus, ele se arrependeu a tempo e se voltou para Deus e foi transformado para ser um instrumento de Deus na pregação do Evangelho naquela época. Paulo também, em 2 Coríntios 1, 24, ele diz que, da mesma forma, que é pela fé que vocês permanecem firmes. Ele diz a que permanecessem espiritualmente fortes, porque Paulo diz isso aos coríntios, como poderiam ficar firmes na fé. Pela fé, eles permanecessem firmes. Essa era o elo fundamental, a pedra fundamental de Paulo lá em 2 Coríntios 1, 24. Portanto, meus amados irmãos, como ele diz também em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, inabaláveis, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vejam que a palavra firmeza e perseverança estão sempre intimamente ligadas ao que o João tem em mente, levar aqueles irmãos sob ataque de que muitos não estavam crendo na divindade de Jesus, que Jesus veio em carne, tá? Que ele nasceu por obra do Espírito Santo e de Maria e José, sabe? Mas sim que ele apenas tinha um corpo. Alguns diziam, diziam que Jesus teve somente essa unção divina quando o Espírito Santo o batizou, né? Ele veio através do batismo, através de João Batista, desceu sobre ele. E não é verdade, ele já nasceu Deus, tá? No versículo 5 ao 6, mostram que um dos principais pontos da verdade, qual era o ponto da verdade?
que nós nos amemos uns aos outros. Essa é a visão de João. Amem uns aos outros. Dediquem-se a este amor a uns aos outros. E Efésios 2, 4 e 5, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, e pela graça somos salvos. Vejam que ele diz também em 1 João 5, 3, que nós estudamos na quarta passada, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos nem pesados. Então João traz isso para nós, amado, a importância que temos de amar aquilo que Deus designa, dedica para nós que amemos. Então ele transmite essa verdade cada dia a nós, para que você guarde no seu coração essas verdades implícitas de que o amor aos irmãos, acolher os irmãos, dedicar esses irmãos que estão carentes, necessitados, o esforço da nossa parte de ajudá-los. É isso que João está dizendo. A partir do verso 7 ao 11, João alerta para as ameaças, como eu disse, dos falsos mestres, que ultrapassaram a doutrina de Cristo e por isso perderam a comunhão com Deus. Então João alerta para que alguns irmãos não se deixem enganar por esses falsos profetas, pregadores, que venham trazer um outro evangelho que não seja o de Cristo. João mostra que o amor para com Deus e a verdade exige rejeição de certos enganadores. No momento que eu digo que eu amo a Deus, que eu conheço a palavra, eu tenho que rejeitar certos ataques e ensinos heréticos de quem venha querer ensinar de forma enganosa a respeito de Jesus Cristo. E esse ensino, amado, a gente percebe que em Mateus 7, 21, 23, Jesus argumenta com aqueles que queriam fazer a vontade de Deus. Ele diz dessa forma: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhe direi claramente, nunca vos conheci, afastem de mim, vocês que praticam iniquidade, mal. Então é isso que ele está falando para nós. No verso 9, João fala claramente, que afirma que aqueles que não andam ou permanecem na doutrina de Cristo não têm Deus. Veja aí claramente o versículo 9, quando ele afirma veementemente isto. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus, e o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, isso é que caracteriza os filhos de Deus, essa firmeza constante na doutrina sagrada. Qual é a doutrina sagrada? Que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, que Ele é que salva, que Ele é que purifica, que Ele é que regenera o pecador. Crer na divindade de Cristo, que Ele veio por obra do Espírito Santo, pelo projeto de Deus. Negar isto, amado, como ele diz aqui, é não permanecer na doutrina e deve ser rejeitado por nós. João chama de anticristos na terra. Tá? 1 Timóteo 1:3, capítulo 1, versículo 3 e 6, ele diz: conforme te solicitei, quando partia para Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires a certas pessoas que não ensinem doutrinas falsas na igreja. Romanos 16, 17 diz: rogo-vos, queridos irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, levantam obstáculo à doutrina que aprendeste, afastai-vos dele. O versículo 10 continua dizendo: se alguém chegar a vocês e não trouxer um ensino, não recebam em casa. Gente, isso aqui é um alerta para os falsos pregadores que batem em suas portas no dia de hoje. Olha o versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis crédito, tá? Não recebais em casa, não lhes deis boas-vindas. Portanto, aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice de suas obras má. Vocês perceberam a importância que temos de não receber certos religiosos em nossa casa? Primeiro, porque nós temos uma fé em Cristo Jesus sólida. Tá? Essa é a razão chave. Tá? A razão de que a saudação seria vista como uma aprovação por eles e pelos vizinhos, colegas que você conhece. Quando alguém que é de outra religião, principalmente que não professa Jesus, que entra em tua casa. Tá? Então, transmita isso. Nós precisamos entender
E o que Paulo diz lá em 1 Timóteo 4, versos 6 e 7, ele diz dessa forma: olha, ministro de Deus, vocês serão bons ministros quando vocês nutrirem as verdades da fé e a boa doutrina que têm seguido. Rejeitem as fábulas profanas, tolas, exercitem na piedade, na fé. Precisamos entender que a hospitalidade para estranhos não é proibida, tá? Quando alguém vai na sua casa. No entanto, é proibido receber falsos mestres de tal forma a dar-lhes oportunidade de ensinar heresia na tua própria casa. Então, esses são os cuidados que Jesus teve lá em Mateus 9, 10 e 12. Jesus recriminou os fariseus. A razão por que Jesus não perdeu tempo com os fariseus e sim com os pecadores foi que o seu orgulho, a arrogância, não viram que estavam precisando e que tinham necessidade de Jesus. Jesus não perdeu tempo em comunhão com eles. Não validou suas mensagens. Pelo contrário, Jesus sempre procurava pessoas que careciam do reino de Deus, pecadores, para o arrependimento e para os céus. Outra verdade que eu aprendo também, no verso 10, é que você esteja ciente dessa verdade, tá? Que a Bíblia ensina: se alguém chegar a você e não trouxer este ensino, não vos saúdem, não recebais em vossa casa. Tá? Que a gente aprende com tudo isso, amado, a termos um equilíbrio. Tenha um equilíbrio, porque isso é fundamental para a manutenção dos ensinos divinos na tua vida. Que ensinos são esses? Deus é amor, é a mensagem da primeira epístola, da segunda. Deus é amor, que nós devemos amar uns aos outros. Tá? Que você seja santo como Deus é santo. Vem a mensagem agora de Pedro, né? Lá em 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Sede santo como eu sou santo, como Deus vos chamou. Sejam santos. Essa é a verdade bíblica. Viver em amor é isto. É buscar a perfeição em Cristo, é manter esse equilíbrio dentro dessas características em que Ele me ama, Ele me salvou e por isso eu vou também obedecê-lo, vou viver para Ele. É essa comunhão que Deus quer que tenhamos nessa nossa trajetória cristã. Em segundo lugar, João mostra a conduta do cristão não deve ficar de um lado para o outro, mas que o amor exige santidade. Quem ama a Cristo rejeita os falsos ensinamentos. Por isso, amado, é muito importante. Precisamos amar, até amar profundamente as pessoas que vivem em obediência, em desobediência a Deus, mas jamais devemos abandonar a verdade ou a busca da santificação em nossas vidas. Imitemos o amor de Deus e a santidade que está na verdade, em Jesus Cristo, Filho de Deus. Guarde isso no seu coração. Pratique isso dia a dia na tua vida. Essa é a mensagem básica, fundamental da segunda epístola de João. Viva isto, dia a dia na tua vida. Não deixe que nada venha apagar essa chama ardente que está dentro do nosso coração. Nós sabemos que o inimigo ele trabalha de todos os lados para destruir esta tua comunhão com Deus. Não permita isso, não seja enganado, tá? Afaste-se desses tipos de falsos ensinamentos, de toda armadilha que o inimigo coloca sobre nós e guarde a tua fé. Mantenha-se firme, forte, até a volta de Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Meu Deus, meu Pai, continua com a tua igreja, dando-nos uma noite ricamente abençoada, que os teus ensinamentos sirvam de fortalecimento à nossa fé. Abra os olhos da fé, desejo de comunhão contigo, enche-nos o coração de amor, de discernimento dia a dia. Nos ensina através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, amado.